Bom dia para você, está começando o programa Terceirização na Band Curitiba. Hoje nós vamos falar sobre segurança privada. Nesse programa, vamos conhecer um pouco sobre as entidades que representam os trabalhadores na segurança privada do Paraná. É uma categoria mobilizada e que responde pela segurança do patrimônio público e privado, escolta armada, transporte de valores, segurança pessoal privada, segurança eletrônica e grandes eventos. A ausência desse trabalhador, principalmente nos prédios públicos e agências bancárias, compromete e bastante a operação nesses locais. É só ver a questão recente das defensorias públicas e museus, que tiveram as unidades fechadas porque não havia vigilantes. E para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui o João Soares. Ele é presidente da FETRAVISP, que é a Federação dos Trabalhadores e Empresas do Terceiro Grupo do Comércio e Empregados em Empresas Prestadores de Serviços do Estado do Paraná, e também da CONTRASP, que é a Confederação dos Trabalhadores de Segurança Privada. O João é de Pernambuco, chegou aqui na cidade de Curitiba quando ainda não havia profissionalização, quando não havia ainda uma organização dos vigilantes. João, vamos lembrar um pouquinho essa história. Era um período ainda muito precário para o vigilante. Como é que você acompanhou isso? Na verdade, era um período muito precário, não existia muito assalto a banco, né? A segurança privada começava a nascer ali em 1976 e era muito difícil, não tinha uma legislação, não tinha uma organização, né? Era época de ditadura militar, então era muito difícil. Os profissionais trabalhavam 12 horas, muitas vezes 24 horas por dia, não tinha não tinha nenhuma qualificação, muitas vezes as empresas iam até a rodoviária, pegar aquelas pessoas que vinham do interior do estado, já botavam um uniforme dele e colocavam eles nos postos de serviço. E você pegou o trabalho inicial de organização da primeira associação? Como é que foi? A gente começou em 1979, o trabalho de organização de sindicato, né? Era uma associação, tinha que criar uma associação porque não podia criar sindicato naquela época. E aí, em 1986, o então ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, concedeu a carta sindical aos vigilantes de Curitiba e região, e assim sucessivamente em todo o país. Você começou sua primeira atividade? Foi já como vigilante? Como é que foi? Profissional? Não, eu fui metalúrgico, né? Depois trabalhei na área da Petrobras, ali em Araucária, e depois comecei na área de vigilância, né? Entrei numa empresa de vigilância como vigia, não tinha curso de formação ainda. Aí depois apareceram os cursos de formação, que eram feitos pela Polícia Civil, né? E aí entrei na área de vigilância e trabalhei muitos anos e depois passei para o sindicato. A associação, até onde ela podia ir naquela época, na defesa do trabalhador, já que o sindicato não podia ser constituído pela questão do regime fechado da época? Na verdade, a associação ela não podia fazer muita coisa. Era uma associação, a gente organizava os trabalhadores de maneira escondida, né, porque é ditadura militar, sabe como é que é. E por se tratar de segurança, né, então era muito difícil, né? Aí a partir do momento que se transformou em sindicato, daí a gente começou a organizar de maneira diferente. Desse período, momentos marcantes, como é que foi essa vivência? O principal momento marcante desta categoria foi as lutas travadas, né, com os empresários no sentido de criar um piso salarial, porque não tinha. Cada empresa pagava o que queria, às vezes tinha empresas que pagavam o salário do trabalhador abaixo do mínimo. Então foram muitas lutas no sentido de chegar onde nós chegamos hoje. E quando é que o sindicato passou a pensar e trabalhar por benefícios para a categoria, dar uma resposta para a categoria? Eu assumi o sindicato em 1989,
Aí a gente começou a ter uma ideia totalmente diferente, né? Naquele período anterior, as centrais sindicais tinham uma política diferente, que o sindicato não poderia dar benefício aos trabalhadores. Os sindicatos eram feitos somente para a luta, para o enfrentamento com o empresariado. E nós não, nós tivemos uma visão totalmente diferente e começamos a trabalhar a questão de benefício, de assistencialismo para os vigilantes do Paraná. E como é que era possível isso, sendo uma categoria que não permite uma grande arrecadação? Como é que você resolveu essa questão? A gente trabalhava muito a questão do imposto sindical. Então, a gente utilizava o imposto sindical, fazia um trabalho muito forte de filiação e administrava muito bem os recursos, que eram poucos, né? Para poder conceder os benefícios. E aí a coisa foi evoluindo, o empresariado começou a ter uma mente mais aberta, e aí a gente começou a discutir, e hoje nós concedemos muitos benefícios aos nossos associados. O que principalmente? O que é que eles mais reivindicavam? O que foi possível atender? A área de saúde. A principal reivindicação dos trabalhadores era a saúde. Porque todos nós sabemos que é muito difícil a saúde pública no nosso país. Então, a gente investe muito em saúde, né? Com a parceria, claro, com os empresários, a gente entende e conseguimos mostrar para eles que os funcionários deles precisavam de ter um atendimento de saúde mais qualificado, mais especializados, e assim a gente trabalha junto nesse sentido. E hoje, a representação, você tem aqui no Paraná 30 mil pessoas dentro do sindicato estadual e mais tem também a entidade nacional, são 700 mil pessoas no Brasil, uma categoria grande para representar, para atender. No estado do Paraná são aproximadamente 30 mil, é uma categoria grande para representar, mas a gente representa com tranquilidade, né, com união, são mais 9 sindicatos no Paraná, todos unidos à federação, e essa federação encaminha todas as lutas, negociações e todas as tratativas que se fazem necessárias com o empresariado e fora disso também, muitas vezes com a Polícia Federal, com o governo do Estado, e a gente tem caminhado de maneira muito tranquila. Dentro de uma visão histórica, você contou que antigamente não podia ter sindicato, era o regime daquela época. Depois houve a transição do país e houve o entendimento da categoria. Como é que foi a visão da categoria sobre esse momento novo, de saber que seria representada, que poderia ter negociação, ter uma conversa clara em momentos, por exemplo, de questões salariais? A partir de 1983, quando apareceu a Lei 7.102, então uma lei editada e assinada pelo presidente da República da época, João Batista Figueiredo, essa categoria teve um avanço muito grande. Elas achavam, que a partir do momento que eles começaram a usar armamento, eles achavam que eram militar, que eram polícia. Então, nós tivemos um trabalho muito grande em relação a isso, para a conscientização deles que eles eram segurança privada e não policiais. Até hoje a gente ainda encontra muitos vigilantes que acham que tem poder de polícia. Não tem, a gente explica isso para eles, mostra para eles. No local de trabalho, ele é a autoridade ali, mas fora do local de trabalho ele não é. Então, foi muito difícil. E era uma época em que não havia profissionalização, treinamento. Aí talvez tivesse o maior problema. Não havia treinamento e depois era a Polícia Civil que cuidava, depois o governo federal começou a olhar com outros olhos para essa categoria, porque era uma categoria armada, organizada em sindicato, né? Então representava aí um certo perigo. Aí passou para a Polícia Federal. E aí a Polícia Federal começou a editar portarias, né, e fazer todo o controle aí de fiscalização, tanto das empresas quanto dos profissionais da área. E é uma categoria submetida a muita pressão. Você já passou por isso na linha de frente e convive com o problema no dia a dia, o que inclusive pode causar em alguns momentos um estresse muito grande para o trabalhador?
A principal pressão hoje desta categoria é no sistema financeiro. As portas giratórias com detectores de metais, os bancos não fizeram campanhas de conscientização dos seus clientes, né? E o vigilante passa por um monte de humilhação nas agências em função do travamento da porta. Muitas vezes o cliente pensa que é o vigilante que trava a porta e na verdade não é, é o próprio sistema. E aí ofende o vigilante com sinal de racismo, cuspida na cara, sabe? Tratam mal o vigilante, né? Por um outro lado também nós temos muitos policiais que não conhecem a lei e muitas vezes vão para a agência bancária e estão armados, eles podem andar armados e eles querem entrar dentro da agência armado. A porta trava, eles não querem se identificar e aí acaba virando uma confusão, depois entram, prende vigilante, prende gerente, vai todo mundo para a delegacia, por causa de quê? Por causa da falta de informação e de campanhas educativas por parte dos bancos, no sentido de conscientizar as pessoas que aquela porta ali é para a segurança deles, do vigilante e dos funcionários do banco que estão trabalhando ali, que aquele profissional ali merece ser respeitado. Inclusive a segurança do próprio cliente que não entende muitas vezes a situação do vigilante. Exatamente. Diante desta situação, nós estamos fazendo uma campanha, estamos lançando aí na próxima semana, uma campanha de conscientização dos clientes, onde nós vamos com toda a direção do sindicato, vamos ver o pessoal dos bancários também se pode nos ajudar nisso, e vamos para todas as 680 agências que tem em Curitiba e região metropolitana, entregar para os clientes. Vai entrar no banco, vai receber um panfleto, orientando, explicando que aquele profissional que está ali merece respeito, tem que ser tratado com educação, porque muitas vezes ele é ofendido, ele leva uma cuspida na cara, a reação dele seria, né, o óbvio, muitas vezes pegar uma arma e fazer uma bobagem. Mas como ele é um homem preparado, treinado para isso, ele acaba assimilando aquilo e isso acaba deixando ele com problemas de ordem psicológica. E, na verdade, a responsabilidade, em primeiro lugar, seria dos próprios bancos, principais interessados nessa conscientização. Infelizmente, isso não acontece. Infelizmente não acontece, porque o banco ele não se preocupa com isso. O banco se preocupa apenas com o dinheiro, né, com a movimentação da agência, mas a vida das pessoas, a questão da segurança mais eficiente, não preocupa o banco. Essa é uma preocupação que vem da própria categoria. A categoria tem solicitado ao sindicato para fazer, então, esse trabalho de conscientização do cliente, das pessoas ligadas ao setor. A própria categoria, porque o número de reclamações que chegam ao sindicato em função desse tipo de violência, desse tipo de agressividade com o profissional da segurança privada, que é o vigilante que está ali na porta do banco, é muito grande. Isso preocupa ele, nos preocupa também, e principalmente na questão psicológica. Ele acaba assimilando aquilo, aí no nosso convênio de saúde a gente tem detectado muitos problemas psicológicos em função desse tipo de agressão verbal que ele sofre diante da porta giratória. É uma situação contraditória, porque você fica imaginando que o normal seria que o vigilante ficasse estressado com medo do atentado, do ataque, de uma quadrilha, de explosão, e na verdade o cliente acaba pesando mais em cima do problema, muitas vezes, para incompreensão. Este problema também, ele está ali, ele é um segurança, ele é preventivo, ele está ali esperando a qualquer momento a violência, né, entrar um assaltante, tentar assaltar a agência. Ele está o tempo inteiro pensando nisso ali, ele inclusive não pode nem conversar muito com as pessoas, né? Além de tudo isso, né, dessa preocupação dele, de sair de casa de manhã cedo e não saber se volta para casa de noite, ainda sofre esse tipo de agressão por parte de alguns clientes, não vamos generalizar, né? Alguns clientes que não entendem o problema, não entendem que
aquele equipamento ali é para a própria segurança dele e acabam cometendo esse tipo de agressão verbal com os vigilantes. Tem pessoas que até tiram a roupa na porta da agência, fica sem roupa, sabe, provoca escândalo. Então, tudo isso mexe com o psicológico dele. Outro problema do setor é com os vigilantes clandestinos. Como é que vocês convivem com isso? Esse é um problema muito sério. Nós, hoje, para cada vigilante legalizado hoje, existem 3 na clandestinidade. A falta de fiscalização, empresas que abrem numa esquina, depois fecham, abrem na outra, e só contratam o clandestino, e isso é um problema para o contratante. Além do profissional, né, que eles usam o nome vigilante, não são clandestinos. É um problema muito sério para quem contrata esse tipo de serviço. E ainda tem mais problema, porque tem as explosões dos caixas eletrônicos, eventualmente o vigilante está ali por perto, e agora até explosão de agência, já tem visto mais recentemente? Explosões de caixa eletrônico, o Paraná é um dos estados, hoje ele é o 3º no ranking nacional em explosões de caixa eletrônico. Só que a modalidade agora está mudando, os bandidos estão explodindo a agência, o cofre, eles vão no cofre da agência, eles descobrem onde está o cofre da agência, e normalmente eles têm fechadura com retardo, eles colocam o dinamite e explodem o cofre e leva o dinheiro embora. Então é uma grande preocupação que o vigilante tem hoje em relação a isso. E o armamento usado também, né? A gente tem visto aí o tipo de armamento que os caras usam é complicado. E a quantidade de dinamite aí, sabe? Então há necessidade das autoridades fazer alguma coisa no sentido de tirar de circulação tanto o armamento quanto os dinamite e os bandidos também. A entrada de armamento pesado no Brasil, né? Porque você tem que fazer frente com o vigilante àquilo que não há limite. Aliás, o armamento ele é tão sofisticado que é superior ao que a Polícia Militar e a Polícia Civil usa hoje no país, né? Então, tem que haver um certo controle no sentido de tirar de circulação esse armamento e esses bandidos também, né? E a quantidade de dinamite, hoje é o Exército que fiscaliza, né? Mas eles fazem tudo por amostragem. Então é muito complicado a quantidade de dinamite que está aí solta, não só no Paraná, mas em todo o Brasil, e isso tem preocupado a população. Muito obrigado, João Soares, pela presença com a gente aqui no programa. Não seja por isso. Muito obrigado. Você à disposição. No próximo bloco, nós vamos saber como os vigilantes enfrentam as situações de estresse e como isso traz consequências para a saúde dos profissionais. Pai, esse é o Nando. Ele trabalha numa multinacional, fez doutorado e o sonho dele é casar na igreja. Pega leve, tá? Já imaginou se a vida fosse tão fácil? O seu seguro de vida pode ser. Previsul Seguradora. Seguro de vida mais fácil é assim. Descer a Serra do Mar Paranaense de trem é muito melhor e conheça seus atrativos, como o Santuário do Cadeado, a Ponte São João e o Viaduto do Carvalho. Ligue agora e aproveite. 3888-3488. Um equipamento com altíssima produtividade, ele tem 1.400 metros quadrados por hora de produtividade, e este processo é 5 vezes mais rápido do que o processo de limpeza manual com balde e mop. Empresários e trabalhadores, vocês conhecem o benefício social familiar do seu sindicato? Tranquilidade para os empresários, segurança para os trabalhadores, fortalecendo o segmento. Consulte os benefícios em sua convenção coletiva de trabalho. Saiba mais sobre os benefícios acessando beneficiosocial.com.br ou entre em contato gratuitamente através do 0800. Quando os sindicatos trabalham juntos em prol do segmento, o benefício é de todos. E atenção agora para as oportunidades de emprego da Central de Vagas da FACOP. Servente de copeira, segunda a sexta, das 7 às 16 horas, na SIC. Servente de limpeza, 44 horas, segunda a sexta-feira, das 8 às 17h48, na Boa Vista. Auxiliar de limpeza, segunda a sexta, das 6 às 15 e sábado das 7 às 11, no centro. Servente de limpeza, 40 horas, segunda a sexta, das 8 às 17, no Cabral. Técnico de segurança do trabalho, de segunda a sexta, das 8 às 17h48, no Moçunguê. Servente de limpeza, 44 horas, segunda a sexta, das 8 às 17 e sábado das 8 às 12, no Campo Comprido. E os interessados devem procurar a Central de Vagas da FACOP.
A segurança privada é uma atividade estressante e perigosa. As estatísticas mostram muitos casos de assaltos a patrimônio, assaltos a caminhões com cargas escoltadas e carros fortes que são protegidos pelos vigilantes. É uma atividade que exige do vigilante preparo físico e mental para lidar com essas situações que são tensas e perigosas. Alguns chegam a ter a saúde abalada devido a esse estresse do dia a dia. E nós conversamos aqui com a doutora Tássia Lopes Miller, que vai contar um pouco mais sobre esse quadro que ela verifica no dia a dia. Doutora Tássia, qual a principal reclamação, a principal queixa quando chega o vigilante, na média, no consultório? O vigilante chega com muitas queixas relacionadas à tristeza, alterações de humor, alterações de apetite, sono, e muitas vezes isso começa a interferir na sua vida pessoal e até mesmo no trabalho, não conseguindo desempenhar suas funções, ir trabalhar. Que doenças, principalmente, são originadas dessa situação ao longo do tempo? As principais doenças diagnosticadas no vigilante é principalmente a depressão e a ansiedade, que são as doenças mais prevalentes na população de um modo geral. Em terceiro lugar, muito observado no vigilante também tem o transtorno de estresse pós-traumático. E aí é passageiro, mas exige uma atenção durante o tempo em que o problema persiste. Na verdade, não necessariamente é passageiro. As doenças psiquiátricas, de modo gerais, se não tratadas, elas podem cronificar e perdurar até por toda a vida. Então, assim, exige um tratamento adequado. Por isso a importância da continuidade da assistência psiquiátrica, então. Exatamente, a importância da procura inicial para o diagnóstico. Nessa primeira consulta, a gente vai conversar com o paciente, vai diagnosticar, ver o problema que ele tem e dar sequência ao tratamento, no qual ele vai fazer retornos mensais para a gente avaliar a medicação, a resposta terapêutica. Na comparação com o paciente médio, o caso dos vigilantes, o que é que fica mais claro, que mais se repete no caso dos vigilantes, como problema de saúde? Na minha prática clínica, eu observo bastante o transtorno de estresse pós-traumático, justamente pela característica da profissão, como você falou inicialmente, a questão que estão mais sujeitos, assaltos em banco, porta giratória, carros fortes. O paciente ele sofre situações de estresse que acarretam essa doença, que vai trazer prejuízo funcional importante. O paciente não vai conseguir trabalhar, vai ter revivências do trauma, e às vezes não só quando o paciente vivencia. Eu tenho um caso de um paciente que encontrou um colega de trabalho enforcado no posto e está se tratando por isso, pelo abalo emocional grande que isso trouxe a ele. E como é o tratamento das doenças psiquiátricas nesses casos? Como eu falei, o paciente vai primeiro passar por essa avaliação, vamos fazer um diagnóstico através da anamnese, da entrevista psiquiátrica. Fechando esse diagnóstico, a gente inicia o tratamento medicamentoso, que é a parte psiquiátrica, a gente escolhe o psicofármaco mais adequado para esses sintomas e muitas vezes a gente precisa encaminhá-lo para terapia, um acompanhamento psicológico associado. O que é possível fazer para prevenir essas doenças? Eu trabalho muito orientando os pacientes que, na verdade, assim, a importância de procurar o médico no primeiro sinal. Primeiro sintoma, quando começar a ter alterações de humor, começar a ficar desanimado, começar a não querer ir trabalhar, é muito importante procurar ajuda. Às vezes não necessariamente o psiquiatra, e no clínico geral que já pode encaminhá-lo. E sempre prezando a saúde mental, com bem-estar, procurando ter lazer, momentos importantes com a família. Não que isso vai prevenir, que a doença ela é multifatorial. Se a pessoa tem uma predisposição genética e passa por uma situação estressante, ela pode desenvolver a doença. Mas ter um bem-estar, uma vida saudável, ajuda a manter o paciente com a saúde mental boa. Vamos detalhar melhor o estresse pós-traumático. Como é que se pode saber quem está ao redor se aquela pessoa está sofrendo do problema? Certo. O estresse pós-traumático é uma doença, é um transtorno de ansiedade. E ele ocorre quando o paciente é submetido a um evento traumático, que podem ser inúmeros. No caso dos vigilantes, principalmente situações de assalto, situações nas quais ele fica de refém, situações onde ele sinta sua vida abalada, que ele sinta um risco iminente de vida. Os sintomas principais dessa doença, após esse evento traumático, o paciente começa a desenvolver comportamentos de esquiva, deixa de sair, de frequentar os locais que ele frequentava, começa a ter medo de ir para o trabalho, geralmente no local onde ele sofreu essa pressão, esse evento traumático. O paciente começa a ter pesadelos
com um evento traumático, ele tem flashbacks, às vezes mesmo acordado ele lembra da cena, isso geralmente associado com sintomas físicos, coração dispara, sudorese, então isso vai gerando, na verdade, vai atrapalhando toda a vida do paciente, tanto no trabalho como em casa. As pessoas do seu convívio costumam perceber. Se não houver tratamento, pode se tornar algo crônico? Com certeza, é uma doença, como eu falei, a maioria das doenças psiquiátricas, elas cronificam se não tratadas. O tratamento do estresse pós-traumático em específico é medicamentoso e psicoterapia também. Na verdade, é fundamental a terapia, porque é um paciente que muitas vezes vai precisar se manter afastado para se tratar, porque ele não vai ter condição mental, psíquica para retornar ao seu trabalho. É comum o afastamento por muito tempo? É possível ter o tratamento ao mesmo tempo que está no trabalho? Qual é a recomendação, na média? Cada caso é um caso, a gente individualiza, mas tem muitos casos que a gente percebe que o ambiente de trabalho é um estressor grande para o paciente, os sintomas deles pioram no trabalho, a gente acaba fazendo afastamento. A gente inicialmente dá um atestado pela empresa, né, e depois acaba encaminhando para o INSS, para o paciente ter mais tempo e conseguir realmente voltar estando apto. Ainda mais por ser um trabalho que geralmente tem porte de arma, é submetido a estresse, a uma pressão grande, o paciente tem que estar muito estável, muito bem. Na parte do próprio trabalhador, provavelmente ele não vai ter conhecimento para ter uma noção até que ponto ele está sendo prejudicado. Aí valeria que a própria empresa, que os próprios colegas ajudassem nesse momento para diagnosticar, para pelo menos sugerir um tipo de encaminhamento? Com certeza. Muitas vezes a gente não se percebe quando está acontecendo alguma coisa com a gente, mas quem está de fora, um amigo, um colega de trabalho que observa as diferenças no comportamento, muitas vezes a pessoa chega ao consultório porque um colega de trabalho sugeriu, porque o seu chefe viu que ele estava mal e sugeriu. É fundamental a empresa e os colegas estarem sempre atentos, porque, como eu falei, é uma profissão de risco, é uma profissão que envolve muita pressão, então o funcionário tem que estar emocionalmente apto para trabalhar. Das atividades dos vigilantes, quais são os que correm o maior risco? Que tipo de situação? É uma profissão que, na maioria dos casos, tem risco, mas a gente percebe um nível de ansiedade muito elevada, principalmente em porta giratória de banco, porque além da estresse, de medo de assalto, da vulnerabilidade, existem também muitos casos de xingamentos, de o público em geral não respeitar o trabalhador, e também eu percebo na minha prática muito em transporte de valores. Carro forte, é uma área que eles trabalham com um nível de estresse muito elevado e muitas vezes eles acabam com ansiedade muito alta e tendo que buscar tratamento por causa disso. E de forma geral, dá para dizer que as empresas estão mais atentas para o problema hoje dos seus trabalhadores? Eu percebo até pela minha demanda. Eu tenho uma demanda muito grande de pacientes, né, de vigilantes. Então eu percebo que cada dia, toda semana eu tenho pacientes novos procurando. Então eu acho que as pessoas estão um pouco mais atentas e também a empresa e os colegas estão observando mais. Mas muitas vezes parte da própria pessoa. Eu não estou bem, eu não estou dormindo bem, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não estou conseguindo desempenhar minhas funções. E por isso acabam recorrendo à ajuda médica. Muito obrigado pela participação aqui com a gente no programa. Muito obrigada. Nós conversamos agora com a Marinice Vieira. Ela é diretora comercial da empresa Triocard, uma empresa parceira do Sindesp. Qual é a área de atuação da empresa, Marinice? A Triocard atua hoje como gestora de benefícios para empresas através do atendimento de seus colaboradores com produtos voltados a essa área de benefícios. Que produtos são oferecidos? Hoje nós oferecemos o Vale Alimentação, refeição, convênios, onde nós temos o desconto em folha de pagamento dos benefícios, um cartão de premiação e também de gestão de frota de veículos. São serviços de auxílio às empresas. Correto. E nós atendemos, no caso, em parceria, o Sindesp e o SEAC, né? Mais voltado hoje para um atendimento personalizado devido à rotatividade que essas empresas possuem no seu quadro de colaboradores e também pelo sentido que eles são muito espalhados no estado todo. Nesse sentido, nós daí temos uma expansão de rede credenciada. Muito obrigado pela participação aqui no programa Terceirização.
Muito obrigada. Terminamos aqui mais uma edição do programa Terceirização na Band Curitiba. Voltamos no próximo sábado às 11h30 da manhã, continuando a falar desse tema. Um bom final de semana para você e até lá.